estava sendo sepultada ali em Aú, no aniversário dela. E eu lembro que, por alguns atritos, por algumas coisas, enfim, eu carregava ainda uma mágoa contra a minha mãe, né? E eu só consegui trabalhar aquilo no meu coração e liberá-la dentro de mim quando eu estava com mais ou menos uns 18 anos. Só que na minha relação com a Patrícia, olha o ponto que eu quero chegar com você. Na minha relação com a Patrícia, eu há pouco tempo estava me sentindo assim muito distante, muito apático, entristecido, cabisbaixo, enfim, e assim sendo um pouco contrário a ela. E eu comecei, né, a entrar numa espécie de autoavaliação, porque a palavra de Deus diz, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né, e eu comecei a entrar nesse autoexame, e uma parte daquilo que eu estava deixando crescer contra a minha relação com a Patrícia, não tinha a ver exatamente com a Patrícia, tinha a ver com a minha mãe, você acredita? Eu percebi isso, percebi que algumas atitudes da Patrícia estavam me fazendo sentir como eu me sentia com a minha mãe, porque algumas atitudes dela estavam como que repetindo algumas atitudes da minha mãe, e sem saber, a minha mente, o meu coração, as minhas emoções estavam se armando contra a Patrícia, mas com uma lembrança, uma memória registrada que era contra a minha mãe. Ou seja, é o rolo que você faz na tua cabeça, é o rolo que a gente faz na nossa cabeça, porque muitas vezes você reage tão asperamente a uma coisa que não precisava ser desse jeito. Às vezes você está reagindo não a essa pessoa atual que está do teu lado, mas você está reagindo conforme uma memória registrada em você, de uma chateação, de uma mágoa, de um rancor, de algo que não tem nem nada a ver com essa pessoa. Por isso, a palavra, quando vai tratar sobre isso, Jesus no verso 3 vai dizer, tenham cautela, tenham cuidado, porque a minha relação com o pastor Alex aqui, ela se inicia hoje, mas eu posso já despertar em mim memórias que se relacionam à figura de um pastor, à figura de um Alex, à figura de alguém que não tem barba, e vice-versa. Quando você diz assim, não fui com a cara de fulano, irmão, não aceita isso não. Isso aí é a tua memória querendo te manipular, isso aí é o registro de trauma, de alguma decepção, de alguma frustração, de alguma coisa que você permite ainda te conduzir. Não concorde, não se precipite, tenha cautela, analise, esteja pronto, disposto sempre a perdoar. É questão de fé, é questão de obediência, mas é questão também, irmão, sabe de quê? De vida para a tua alma, de vida para você. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, Jesus ele vai ensinar a oração, e na parte do perdão, Jesus diz assim, vocês devem orar assim: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. É o único lugar na Bíblia que você encontra o homem podendo ensinar algo para Deus, sabia? Porque note a fala: Senhor, me perdoa. Aí vamos ensinar. Aí o Senhor pergunta: mas como eu devo te perdoar, meu filho? Aí eu respondo: é desse jeito, Senhor, é desse jeito aqui, te perdoo, irmão. Aqui, Senhor, é desse jeito, tá vendo? É desse jeito aqui, Aprendeu, Senhor? Aprendeu? É desse jeito. Te perdoo, tá? Aí, é a única palavra que te dá essa ideia. É lógico que é uma ideia, é algo somente figurado, de você estar ensinando para Deus algo.
Porque a referência de perdão de Deus para a tua vida, a referência de perdão de Deus para a minha vida, é a maneira como eu perdoo os outros. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus vai dizer: da forma como você perdoa, você será perdoado. Então a questão do perdão não é só uma questão de fé, não é só uma questão de obediência, mas é uma questão de vida, de sobrevivência. De vida e de sobrevivência. Eu vou contar uma história aqui, irmãos, vamos caminhar para a finalização. Um rapaz chamado Anderson e o seu amigo Roberto se encontram. O Roberto vê o Anderson com uma garrafinha aqui, ó, um cordão, e o pingente era uma garrafinha. E aí o Roberto vira para o Anderson e fala assim: Anderson, que garrafinha é essa aí? Aí o Anderson diz assim: nessa garrafinha tem nitroglicerina. Nitroglicerina, eu anotei, senão não ia lembrar de falar essa palavra, que se eu parar de olhar e tentar falar, eu vou errar. Nitroglicerina. Dentro dessa garrafinha tem nitroglicerina. Vou aprender a falar. Nitroglicerina. Aí o Roberto ficou assustado e falou: rapaz, tu é doido, carregando nitroglicerina no teu peito? É pior do que ácido, né? Pior do que ácido. E aí o Anderson virou e falou: Roberto, é o seguinte, eu tenho um amigo que ele chega e tem mania de cumprimentar os outros assim, ó, pá, batendo no peito. Entendeu? Isso é o que a gente faz quando a gente não perdoa. Compreendeu? E ele disse: a minha intenção é estourar a mão dele. A Roberta olhou para ele e ficou assim. Você compreendeu? Estourando a mão do amigo que tem mania de bater no peito, o que ele ia fazer com ele próprio? É isso que a gente faz com a gente quando a gente não perdoa. Quando você não perdoa, você está se envenenando, achando que o outro é que vai morrer. Quando você não perdoa, você está achando que vai explodir